Uma empresa húngara fabricou os pagers que explodiram e mataram várias pessoas no Líbano e na Síria. Quem o diz é a empresa taiwanesa responsável pela concepção dos aparelhos. A empresa de eletrónica Gold Apollo disse que autorizou a sua marca nos pagers fabricados pela empresa BAC Consulting KFT, com sede em Budapeste. 我公司的部分来讲，我有卖它的，就是用那个商标授权给他哦，所以这个产品不是阿波罗的该有的产品。 Os pagers utilizados pelo grupo militante Hezbollah explodiram quase em simultâneo na terça-feira, ferindo quase 3.000 pessoas. Um funcionário dos Estados Unidos disse que foram colocadas pequenas quantidades de explosivos nos equipamentos que foram detonados remotamente. O Hezbollah, Irão e o governo libanês culparam Israel pelo ataque. Tel Aviv não reivindicou a responsabilidade do incidente. O atual ministro das Finanças austríaco, Magnus Brunner, foi escolhido pela presidente da Comissão Europeia para gerir a pasta dos assuntos internos e da migração. Esta decisão foi criticada por vários grupos políticos que apoiaram Ursula von der Leyen. O perfil de Brunner e a posição de Viena em relação aos controlos fronteiriços são duas fontes de preocupação para vários deputados do Parlamento Europeu. First of all, everybody was extremely surprised because his portfolio as finance minister, expert on energy and so on, never he showed up in the topic of migration with some specific knowledge or engagement. Secondly, also the Austrian government made some very non-constructive moves in the last years. They were not very helpful for the Migration Pact. They made a veto on the Schengen enlargement for Romania and Bulgaria, which everybody's saying is extremely counterproductive. Já o presidente do Partido Popular Europeu, ao qual Brunner pertence, defende a escolha de von der Leyen. Also extremely important issue is to win back control of our borders. To stop illegal migration in Europe is a key demand, and that's why good to have EPP there in the lead. O ministro das Finanças austríaco terá agora de enfrentar a chamada audição dos comissários, onde terá de assegurar pelo menos uma maioria de 2/3 na comissão competente do Parlamento Europeu para ser aprovado. Os socialistas, os liberais e os verdes deverão pronunciar-se contra uma política de migração centrada no reforço das fronteiras. But what should never ever happen is the undermining of our fundamental values and human rights. That's at the core and should always be at the core of any migration policy and any border policy. Os austríacos vão eleger um novo parlamento a 29 de setembro, com o Partido da Liberdade da Áustria de extrema-direita a liderar as sondagens. Isto significa que, se Brunner for rejeitado, o próximo comissário para a migração poderá vir de um governo diferente. It's been a big day for German opposition party, the Christian Democrats. Firstly, CDU politician Ursula von der Leyen unveiled her new EU Commission cabinet on Tuesday. Both the CDU and Germany can celebrate having a woman in the top EU role for the second time. Additionally, Friedrich Merz was confirmed as the CDU Chancellor candidate ahead of next year's German federal elections. With tensions between Germany and Austria rising after the German government reintroduced spot checks at all of its land borders starting from this week, Austria has already put its foot down and said it wouldn't accept any migrants that were turned away at the German border. However, with Magnus Brunner being nominated for the top migrant commission job in the EU, it seems likely that Austria may use this to defend its tough stance on migration. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. Os ministros da Defesa italiano e francês participaram no segundo e último dia da Conferência Europeia sobre a Defesa Aérea e Antimíssil que decorreu em Roma. O debate sobre a melhor forma de proteger os céus europeus contra as ameaças russas abordou os aspectos militares, industriais e políticos, na presença de cerca de 200 líderes. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia acelerou a necessidade de reforçar o sistema de defesa em todo o continente, ao mesmo tempo que foram levantadas questões sobre a forma de apoiar a indústria europeia de armamento. Mas, como afirma o ministro da Defesa italiano, trata-se de uma corrida contra o tempo.
non siamo pronti a vivere la sfida dei tempi in cui ci è dato di vivere. Siamo lenti e non è un'accusa, come spesso viene detto alle aziende, è una constatazione. O abbiamo un'industria europea che abbia la capacità europea e non debba difendere da nessuno, oppure non siamo in grado di garantire la difesa europea. Promover o diálogo entre os países europeus foi dos principais objetivos desta conferência. Avviare una cooperazione tra Stati europei, difesa europea, industria europea, intanto eliminando tutte le barriere burocratiche che ci fanno perdere tempo. Je pense que cette réflexion stratégique a du bon, elle oblige l'ensemble des acteurs à partager, à discuter, elle permet aussi d'associer étroitement les équipes de l'Alliance Atlantique, elle permet de nourrir aussi une intimité plus forte entre les industriels et nos soldats. Entretanto, foi anunciada uma nova Conferência Europeia de Defesa Aérea e Antimíssil para o próximo ano. Até lá, o debate vai continuar nas instituições europeias. A União Europeia acabou de nomear o primeiro comissário para a defesa, revelando que este tema está no centro da agenda da próxima Comissão Europeia. A Comissão Europeia apresentou uma recomendação para alargar as zonas livres de fumo. O Executivo Europeu propõe que passe a ser proibido fumar em parques infantis, piscinas, paragens de autocarro e nas áreas exteriores de escolas e hospitais. Pela primeira vez, Bruxelas pede que a medida seja aplicada aos cigarros eletrónicos e produtos de tabaco aquecido. I think it's a good idea because it's not nice for non-smokers. I can see that, but I'm a smoker myself. I don't think I will quit smoking when they ban it on terraces because that's not my motivation to quit. It doesn't really bother me, to be honest, because vapes, they don't really have that strong of a smell, and I think bars should be the place. Well, it's not the place where you would bring kids or something. O texto não é vinculativo, o que significa que os países não serão obrigados a aplicá-lo. Ainda assim, as organizações contra o tabaco aplaudem a medida. It expands the scope of the original recommendation from 2009 to include outdoor spaces like parks, for example, and playgrounds, but also it includes new products which are extremely consumed among the youth, among teenagers. So we believe that this proposal have the power to reduce smoking prevalence, especially of new products with the youth. A Comissão Europeia quer criar uma geração sem fumo até 2040, em que menos de 5% da população consuma tabaco. Atualmente, esse valor está nos 24%. A confiança e a participação nas eleições em todo o mundo estão a diminuir há 8 anos consecutivos, algo que também está a acontecer na Europa, tal como refere o relatório sobre o estado global da democracia. No continente europeu, a polarização da política é um dos problemas, segundo Sam van der Stack, diretor para a região da Europa do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral. It's countries that have been in the news, but also a lot of countries that, as an outsider, you wouldn't suspect. Countries like Greece and Bulgaria and Spain and Portugal and the Netherlands and outside the EU, the United Kingdom. They're still very healthy, functioning democracies, but you see that in parts of the system, things are cracking. And that's often because of the politics is really putting a lot of pressure on how democracy functions. There's more polarization, there's more pressure from political parties to say things need to change. And of course, there's a lot of citizens that are dissatisfied by the way that democracy is delivering on their everyday concerns. Mas nem tudo são más notícias. Para Van der Stack, a melhoria nos países da Europa Central e Oriental está a diminuir o fosso entre as democracias antigas e as mais recentes, ajudando a Europa a unir-se. O relatório identifica, no entanto, 2 causas principais para explicar por que razão a política perde credibilidade. We've seen it in countries like France, Spain, the Netherlands, Bulgaria, all across Europe. There's been votes for the extremes that after the election stay out of power, and people then wonder why go and vote at all. There's also the pressure from outside. So we see that there's forces such as Russia, but also other
authoritarian powers that try to abuse this weakness that we're seeing to stir even more dissatisfaction. So there's a pressure from outside through disinformation, through cyber attacks on elections, through foreign funding. Para Van der Stack, as eleições em todo o mundo são uma fonte de preocupação, com menos 10% de eleitores do que há 15 anos. Em 20% dos escrutínios dos últimos anos, o candidato derrotado não aceitou o resultado. A Hungria está em alerta máximo por causa da tempestade Boris. Budapeste poderá enfrentar a maior inundação da década, com o nível das águas do Danúbio a atingir os 8,5 metros. O rio Danúbio em Budapeste tem níveis específicos de alerta de cheias definidos pelas autoridades húngaras. Na manhã de quarta-feira, pelas 8 locais, o nível da água tinha alcançado os 6,8 metros. O primeiro nível de alerta é o amarelo, quando o rio atinge os 6,2. Além do Danúbio, também serão tomadas medidas para o rio Leita. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán aprovou a abertura de um reservatório de emergência que irá reter parte do excesso de água. Foram impostas também restrições de tráfego em algumas regiões. Os serviços ferroviários internacionais entre a Hungria, Chequia, Polónia e Alemanha também serão afetados. Normalmente são necessários 5 a 8 dias para que o nível das águas do Danúbio desça, mas desta vez pode demorar mais tempo.